1 Reis, capítulo 18. A igreja pode permanecer assentada? Está aparecendo aqui na tela? Acompanhe. Diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemo-nos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor, Elias? Disse-lhes ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: Em que peguei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuntaram os reinos, as nações, sobre eles, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. Aleluia. Repita comigo: Eis que aqui está Elias. Vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Pastor, o que é que Deus quer falar conosco nessa noite? Eu digo para vocês, eu me coloco como se estivesse sentado nessa cadeira, porque assim, tinha um sermão e Deus mudou o sermão. E aí é natural, a gente que prega, a gente questiona: será que prega, será que não prega? Mas eu entendi que Deus, quando Ele fala com os filhos, nós que somos filhos, a gente entende a voz de Deus. E esse contexto de 1 Reis, o tema diz assim: Elias apresenta-se diante de Acabe. Acabe, irmãos, foi aquele rapaz que tinha uma aliança, um compromisso com Deus, mas de repente Acabe resolveu trair a sua aliança com Deus e casou com uma mulher que se chama Jezabel. E a mulher de personalidade forte, mulher que não se dobrava a ninguém, casou, e o seu marido Acabe, mesmo entendendo que era o cabeça, ele fez com que a sua mulher fosse a cabeça dele. E isso não deu certo. Não deu certo ao povo de Israel. E aí, quando a gente fala que não dá certo o povo de Israel, eu estou falando de você, eu estou falando do tempo que nós vivemos. Tudo nos leva a olhar para o hoje e pensar: será que vai chegar o amanhã? E aí?
pastor, eu sei que quando chegar em casa eu vou comer alguma coisa e eu vou descansar, eu vou dormir. Aí eu pergunto, para você pensar, será que você vai acordar? Por que eu digo isso, irmãos? Porque dentro daquilo que a gente tem lido aqui nesse contexto bíblico, diz a palavra de Deus que foi dado uma ordem: pega os profetas do Senhor para matar. Quando a gente fala de profeta, a gente está falando de pessoas que temem a Deus, como eu e como você. Quando a gente fala em morrer, não é somente da morte de tiro ou da morte de faca, mas principalmente o da morte de motivação para buscar a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu entendo, irmãos, porque também essa palavra é para mim, que nós precisamos olhar para o hoje, para o que a gente fez hoje, que agradou o coração de Deus. Pastor, eu não fiz nada que agradou o coração de Deus. Só o fato de você olhar para dentro de si e identificar que o que você fez no dia de hoje não foi algo que agradou a Deus, e você está aqui na casa de Deus, isso é um bom sinal. Por quê? Porque Deus te dá mais uma oportunidade. Quando a gente vai participar da mesa de Deus, da mesa do Senhor, é justamente mais uma oportunidade que Deus nos dá. Quem está entendendo, diga amém. Vou compartilhar com vocês algumas coisas. Deus tem sido bom, misericordioso comigo, tenho melhorado sensivelmente, porém tem algumas coisas que eu ainda tenho que caminhar, que é principalmente em horário de dormir. E aí o nosso pastor ontem me ligou nervoso: pastor, socorro. Falei: o que foi, pastor Leandro? O que é que está acontecendo? Alguém morreu? Ele: não. A irmã A falou comigo e está lá dentro de casa assustada, só que eu não estou aqui em Itabuna, eu estou em outro lugar e é muito longe. Aí eu cheguei para ele, antes dele terminar, e falei: não, pastor, fica tranquilo, eu vou. Não, pastor, se eu tivesse aí, eu ia com o senhor. Eu falei: não, rapaz, fica tranquilo, vai descansar. Vai descansar. Na hora que ele ligou para mim, era mais ou menos 10h20 da noite, mais ou menos. Meu horário para dormir é 10h30. Aí eu olhei para o relógio e falei: não, eu vou. Ó, quem põe a mão no arado, não pode o quê? Dê uma balançada no seu irmão, diga assim: você está entendendo o que Deus está falando com você? Quem põe, irmãos, a mão no arado não pode olhar para trás. E aí, bora lá. Todo mundo sabe que eu moro num bairro aqui próximo. Estou momentaneamente sem carro. Falei: rapaz, vou ver se eu consigo uma moto. Olha como é que Deus faz. Solicitei uma moto. Normal não ter, eu já estava pensando: rapaz, eu vou bater uma canela até lá na casa da irmã A, que não é perto. Só que tinha uma moto dentro do condomínio. Aí eu agradeci a Deus, eu falei: pronto, vamos lá que hoje vai ser vigília. A gente ri agora, irmão, mas o negócio é intenso, é prazeroso, mas é intenso. Chego na determinada casa e a irmã, que com pena dela, porque assim, é normal uma pessoa jovem ter receios, preocupações. Aí eu sorri assim para descontrair, falei: senta aqui, vamos conversar. E trouxe a família toda para sentar, para conversar. Aí um tio já chegou perto de mim: pastor, a situação é assim, assim, assim. Me mostrou a situação. Aí eu olhei para o problema. Qual o problema do crente, irmãos? Que tem chamado, Deus leva para um lugar para fazer o quê? Libertação. Processos de libertação. Aí vai Robson Leite, vamos lá. O tio dessa irmã olha para mim e fala assim: pastor, a situação está aqui. Tá,
se manifestar, a gente bota a mão na cabeça e expulsa em nome de Jesus, já foi. Balança o seu irmão, diga assim: meu irmão, não precisa ter medo. Não, pastor, mas é porque eu fico assustado. Olha o texto dessa palavra, já teve um rio de sangue. A mulher estava fissurada em acabar com o povo de Deus. Aí muitas vezes, a gente ouve a voz de Deus e resiste. Quando a gente resiste, a gente não agrada a Deus. Quando a gente não agrada a Deus, é a mesma coisa de, um exemplo, eu estou aqui pregando e Deus fala para mim: diga a Cauã que a vida dele vai mudar. Você acredita, Cauã? E aí eu me reluto em dizer: não vou dizer não. Aí o que acontece? Acontecem situações por causa da desobediência. E a gente precisa estar atento, irmãos, a isso. Estava agora à tarde, porque assim, desde ontem o dia tem sido intenso, né? Os irmãos devem ter observado, os irmãos que foram convidados, saíram da Urbis 4 para vir servir aqui hoje a gente. Então aconteceu empecilhos que acabou chegando atrasado, o culto começou tarde, e enfim, ontem, sábado, eu passei a tarde toda aqui na igreja, graças a Deus. E meu desafio ontem era decorar as coisas. À noite, a gente foi lá. Pastor, conseguiu libertar a pessoa? Não. Por quê? Como a Bíblia fala, que para níveis de demônios, só jejum e oração. Não é que o pastor esteja em pecado, é porque realmente aquela circunstância é algo mais minucioso. Minucioso. Fato de eu ter experiência, e aí eu olhei para a situação e falei assim: é essa pessoa? Fulano, fulana, como é que você está? Pessoa de cabeça baixa, xingando. Aí a família é natural se preocupar. Pastor, o que vai acontecer? Eu falei: rapaz, o que vai acontecer aqui é porque se é demônio, o demônio tem que falar o nome. O nome. Ah, pastor, vamos orar e expulsar em nome de Jesus. Entenda, o nome de Jesus faz muita coisa, mas situações específicas tem que ser com palavras específicas. Palavras específicas. E aí nós ficamos um período, de repente veio outros irmãos, e aí tentou, o irmãozinho suou, orou. Eu falei: pronto, vai esgoelar agora. Eu só era visitante. E aí, quando o irmãozinho cansou, acaba tendo atitudes e fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por quê? Porque aqui, nesse lugar, nesse momento, se você tiver do seu lado alguém que é criança, você vai ver que é criança, mas você é adulto. Você é adulta e você tem consciência quando você erra, quando você desagrada a Deus. Pastor, o senhor está mentindo. Bom, você veio aqui nessa noite para participar do banquete. Você veio aqui nessa noite, quem sabe, porque o seu coração, a sua vida está aflita. Da mesma forma que em momentos da caminhada de Elias também ele esteve. Quando a gente vai analisar, ali a partir do capítulo 18, capítulo 19, vamos só dar um exemplo no 18 ainda, a partir do 22, sobre o contexto dos profetas de Baal. Alguém já ouviu falar desses profetas de Baal? A Bíblia fala que eles morreram.
Elias vai para o monte, chega ali no pé do monte, aí os servos vai e a orientação foi dada: chama todos os profetas aqui para o pé do monte, assim, assim, pede para trazer as oferendas. E aí os profetas de Baal foi naquele vulco, pegou, suaram, trouxe tudo, armou tudo para a cerimônia. Elias, fale agora para fazer a cerimônia. E aí esse povo começou a orar, a Bíblia fala, irmãos, que esses profetas foram envolvidos num contexto espiritual daquela situação, que não é de Deus, com D maiúsculo, Deus que nós servimos. E aí Elias foi organizar o sacrifício a Deus, apresentou a Deus e Deus recebeu o sacrifício. Os profetas de Baal não viu nada acontecer. Elias, grita mais alto, quem sabe está dormindo, grita. E os profetas foi e gritou. Para fechar a história, nessa fase dos profetas de Baal, desce o fogo do céu, lambe tudo, inclusive os profetas. E aí? O mesmo Elias, irmãos, que quando viu o negócio ficar tenso, Jezabel para ir para cima, que foi para o quê? A caverna. Foi para a caverna. A Bíblia fala que ele teve medo. Pastor, agora o negócio pegou. Como é que pode uma pessoa, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ver Deus se manifestar de tal forma e no meio da caminhada aquela pessoa sente medo e vai para a caverna? Às vezes, irmãos, a caverna é um local temporário para receber uma orientação específica. Geralmente, quando as pessoas conversam comigo, eu pergunto: como é que você está? Aí a pessoa responde: estou na prova. Aí eu olho para a cara da pessoa, né? E digo assim: fulano, graças a Deus que você está na prova. Fulana, como é que você está? Pastor, eu estou sofrendo. Eu olho para dentro de mim e falo: graças a Deus que você está sofrendo. Por quê, irmãos, graças a Deus? Porque tanto o sofrimento quanto a prova é um processo terapêutico de Deus conosco, que somos filhos. Quem está entendendo, diga amém. É um processo terapêutico. Ah, mas eu quero servir a Deus só por coisas boas. Bom, não é o Deus que eu estou ensinando para vocês. Porque, irmãos, aquilo que para você é bom, pode ser que para Deus não seja. Não seja. A Bíblia nos adverte, nos desperta acerca de não murmurarmos. O que é murmuração? É a gente falar, ou seja, expressar algo por não gostar daquela pessoa. E Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para que nesse momento você possa cear a Deus, né? Cerimônia da ceia, onde você se examina. Estou quase encerrando. Estamos no mês de outubro, mês 10. Para fechar o mês, faltam 2 meses. Fechar o ano de 2024. Eu já me ousei pensar que quem sabe eu não chegaria em 24. Que Deus pudesse me levar. Se você for ver o contexto de Elias, nas aflições que ele enfrenta, ele fala para Deus que possa matá-lo. Mas Elias conseguiu vencer
as provas que assim foram dadas a ele. Pastor, eu gosto de prova, mas a prova tem que ser do meu jeito. Então não é prova. Não é prova. Se a prova tem que ser do seu jeito, não é prova. Vocês imaginam, não cabe, não estou dizendo o nome, vocês imaginam que essa pessoa a quem eu fui ontem, passei uma parte da madrugada, vocês imaginam que essa pessoa, ela queria passar pelo que ela está passando? Ela não queria, a pessoa não queria. Tá, pastor, mas como é que é a história dessa pessoa? Só vou dizer três coisas. A pessoa é crente, a pessoa é batizada, mas a pessoa não é liberta. Para a gente entender, a Bíblia fala que nós somos uma casa. Você sabia disso? Nós somos uma casa. A Bíblia fala também que nem esse corpo é nosso. Não é nosso. A gente tem que tratar ele bem. Se a gente não tratar o nosso corpo bem, Deus imputa como pecado. E aí, a pessoa aceita Jesus, a pessoa é batizada, mas nesse processo ela não permite que o Espírito Santo tire o lixo de dentro dela. E existe muitos crentes, não se iludam. Existem pessoas, crente nas igrejas, crente é aquele que acredita, mas que tem muito lixo dentro, muito lixo. E aí, numa circunstância, a Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, na terra, ele dá uma volta, e ele volta naquele lugar ali, e se a janelinha estiver aberta, ele entra. Então eu digo para você, se você é crente, se você é cristão, saia daqui entendendo para você ser mais crente, para que você seja mais cristão. Aleluia. Seja mais crente. Balança o sermão e diga assim: meu irmão, minha irmã, seja mais crente. Seja mais crente. A gente precisa, irmãos, como adultos que nós somos. Hoje nós vivemos no tempo, a Bíblia define como o tempo da graça. Hoje, Jesus, ele advoga a nossa causa. Mas amanhã, quando acaba o tempo da graça, ele deixa de ser o advogado e passa a ser o juiz. Juiz. Não vou perguntar, mas se você já passou por uma situação como essa, você vai entender. Quando você recebe na sua casa uma intimação, que você tem que ir se apresentar para uma audiência. A audiência, o juiz senta aqui, o advogado aqui e a pessoa aqui, né? Que geralmente o juiz tem que julgar uma situação que foi levada até ele. Ah, pastor, mas o juiz é meu amigo. Então, deixa eu te falar algo. O juiz hoje é advogado, realmente ele é seu amigo. Quando ele chega para você e aperta a porquinha, não é porque ele quer que você sofra, é que ele quer que você amadureça. Existe a necessidade de amadurecer. Se a gente for perguntar a qualquer criança que está aqui o que é amadurecer, ela não vai saber dizer nada. As irmãs trouxeram eles aqui, ensaiaram eles, mas só o fato de estar na frente de vocês, eles ficaram tímidos. Eles não falaram. Isso é uma atitude de uma criança. Mas tem muitas das vezes, irmãos, crentes que exercem esse mesmo sentimento. Não chegou a um sentimento de adulto. É como se a pessoa tivesse, um exemplo, 15 anos, a idade, mas a idade psicológica é de 7 anos. É de 7 anos. Digo para vocês, agora não é mais tempo de olhar para trás e deixar Jesus. Pelo contrário.
Agora é tempo, mais do que nunca, de grudar na cruz. Eu encerro, irmãos, dando um exemplo. Eu vi hoje no YouTube, tem um magnata no mundo, trabalha com negócio de internet, com carro, uma marca chamada Tesla. O nome desse milionário é Elon Musk. Falei errado, desculpa. Aí hoje vi um vídeo, gente. Agora já tem, vou chamar de humanoides, robôs dentro, programado para ficar com você. Se você precisa de um táxi ou de um carro de aplicativo, é só você solicitar no telefone que não vai vir ninguém dirigindo, vai vir só o carro e você vai entrar e vai para onde você quer ir. É. Ah, pastor, eu estou pensando no final do ano passar o ano novo em Marte. O ônibus já está pronto, gente. O ônibus está pronto. Não estou falando isso para você ter medo. Estou falando para você ter maturidade. Examine tudo e retenha o que é bom. Eu não posso dizer se é bom ou se é ruim. Eu tenho que primeiro ver. Entende? Mas o que já está no mundo e que tem sido uma isca para o ser humano é um negócio chamado inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Estou aqui pregando para vocês. Essa mensagem está sendo gravada e aí vai estar salva a mensagem. Aí tem um programa de computador de inteligência artificial que pega uma parte da minha voz e consegue falar aquilo que eu não falei. E aí agora? Alguém ligar para você dizendo, olha, com a minha voz, um exemplo, gente, Jesus já voltou, está ali no bairro Mangabinha, bora lá todo mundo junto. Não, eu vou porque é a voz do pastor. É por isso, irmãos, que a gente precisa se atentar, é por isso que a gente precisa ter maturidade, é por isso que a gente precisa olhar para a palavra, a história que foi dita aqui e trazer ela para a nossa realidade. É isso. Quando a gente entende claramente, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais simples. Que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa sair daqui nessa noite com a convicção que Deus lhe chamou para uma grande obra. E essa obra já começou dentro da sua casa. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Convidar o pastor Leno. Quero somente cantar um louvor, que é o tempo que os irmãos estão preparando. Coloca, por favor, Clara, a letra da canção Terra e Céu. Quem não sabe a música vai aprender, porque assim a gente vai cantar muito essa canção. Muito. Porque a gente entende que o nosso Rei dos Reis, Ele tem tudo no controle dele. Terra, céu, vida, morte, bem, mal, riqueza, pobreza, está tudo na mão dele. Tudo na mão dele. Pessoal, não? Pessoal do louvor? Alguém? Isso? Pastor, estou aqui nessa noite, tive uma luta e acabei me permitindo
Aí eu vou dizer para você com todo respeito, graças a Deus que você está passando por isso, porque Deus te trouxe para o pronto-socorro para lhe dar cura. Como é que pode? O pastor está dizendo que graças a Deus pelo que enfrentei. Bom, eu vou dizer mais uma vez, graças a Deus que você está aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas o próprio Espírito Santo falou ao seu coração e você veio, você está aqui, você ouviu a palavra. E a oportunidade é hoje. Vamos cantar? Terra e céu? Isso. Baixa, desliga as luzes, por favor. Glória a Deus. Desculpe. Ele é exaltado. O nome da música. Vamos lá? O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cadê a letra clara? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, na verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, na verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Baixinho, coloca uma das suas mãos no seu coração e vou orar por você. Pastor Leno. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada e ela não volta para si vazia. Ela faz aquilo que apraz o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa hora não seja a mão da pessoa, mas seja a tua mão. Que o Senhor possa, Pai, continuar a falar, que o Senhor possa continuar a trabalhar, que o Senhor possa continuar a abençoar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, profetizamos milagres, profetizamos bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Pode ser assim.